Como ser uma mulher segundo o coração de Deus? Para nossa meditação, nós vamos nos colocar Eva como referência para nós. Eva foi a primeira mulher, a mulher criada por Deus para viver no paraíso com Adão. Eva não teve infância, não teve adolescência, não teve pai e mãe humanos. Ela foi criada pelas mãos do Criador e ela já nasceu provavelmente uma jovem. Mas Eva um dia fez uma escolha errada. Eva era uma mulher que conversava com o Senhor face a face. Todos os dias, na viração do dia, o Senhor ia conversar com Adão e Eva. E Deus disse uma ordem para eles: vocês podem comer de todas as árvores, menos da árvore que está no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas um dia, Eva, passeando pelo jardim, talvez tenha até se distanciado de Adão, chega perto dessa árvore e começa a olhar o fruto. E aquele fruto bonito vai causando desejo no coração de Eva. Então a serpente, a mais sagaz dos animais, ali naquele momento, possuída pelo diabo, ela fala para Eva: é verdade que Deus falou que não pode comer nenhuma fruta? E Eva responde: não, não é verdade. Deus falou que de toda a fruta podemos comer, menos dessa que está no meio do jardim, porque o dia que dela comermos, certamente morreremos. E a serpente falou: não, não é bem assim. O dia que vocês comerem, vocês não vão morrer, vocês vão ser igual a Deus. E Eva, nasceu aquele desejo no coração de ser igual a Deus, de ter conhecimento do bem e do mal. E o que ela faz? Ela pega a fruta e come. E não satisfeita, ela leva para Adão e Adão come. E nesse momento, os olhos deles foram abertos, eles tiveram conhecimento. E eles olharam para si, viram que estavam nus, tiveram vergonha, arrancaram folhas de figueira e se cobriram. E quando chegou no finalzinho da tarde, que Deus vinha todos os dias para conversar com eles, eles se esconderam. E Deus chega no jardim e fala: Adão, Adão, cadê você? E Adão fala: eu estou escondido, Senhor, porque eu estou nu. Eu tive medo, eu tive vergonha. E aí Deus fala para ele: quem te fez saber que você estava nu? Aí Adão fala: a mulher que o Senhor me deu a fruta e eu comi. E Deus fala para Eva: Eva, o que você fez? E Eva fala: a serpente me enganou e eu comi. E Deus então dá a sentença. Fala: Adão, você, a partir de agora, vai ter que trabalhar e com o suor do seu rosto você vai comer. Você, Eva, vai dar luz a filhos com dores. E você, serpente, você vai rastejar. O teu ventre vai estar sobre a terra e você vai comer o pó da terra todos os dias. Mas vai nascer um que vai pisar na tua cabeça.
Essa é a história do começo da humanidade. Depois disso, Eva teve filhos com dores, como Deus havia falado, e o pecado que já estava no mundo gerou o primeiro assassinato. Caim teve inveja de Abel e por isso o matou. E outra coisa, quando eles pecaram, desobedeceram ao Senhor, eles foram expulsos do paraíso. A escolha de Eva impactou toda a raça humana. Tudo que uma mulher faz, toda decisão que uma mulher toma, ecoa na sua família e na sociedade. A história de Eva é um espelho para nós mulheres. As nossas escolhas, elas não terminam quando são feitas, mas elas continuam ressoando através das gerações. O problema não começou quando Eva mordeu o fruto, mas o problema começou quando Eva deu ouvidos à serpente. E além de ouvir o inimigo, Eva deu espaço à dúvida. Ela duvidou da palavra de Deus. Ela preferiu dar ouvidos à serpente do que a Deus. Ela primeiro surge a dúvida no coração dela. Será mesmo que se eu comer eu vou ser conhecedora do bem e do mal como Deus? Será mesmo que eu não vou morrer? Primeiro entrou a dúvida, depois ela teve a atitude de comer o fruto. E a pergunta é: quem você está ouvindo? Para quem você tem emprestado os seus ouvidos? A palavra de Deus nos fala que devemos ter conselheiros, mas conselheiros que aconselham com o Senhor, conselheiros que obedecem à palavra do Senhor, conselheiros que vão nos dar conselhos vindos da parte do Senhor. Eva começou uma conversa errada e nunca deveria ter continuado. Quantas conversas nós temos, você tem, que te leva à queda? Quantas vezes vamos pedir conselhos para pessoas erradas, que nos dão conselhos mundanos, conselhos errados, conselhos egoístas, conselhos que nos levam à queda, nos levam à perdição. A palavra de Deus nos ensina em Provérbios 4:23 que devemos guardar o nosso coração, mas muitas vezes nós abrimos o nosso coração para pessoas erradas que nos dão conselhos errados e isso nos leva à queda. Existem conversas com certas pessoas que não devemos nem continuar, nem começar, independente se são pessoas da sua família, independente se são pessoas que você gosta, para abrir o coração, para ouvir, dar o ouvido e colocar em prática o que é falado, precisam ser pessoas que obedecem ao Senhor. Existe uma frase que diz assim: nós somos moldados por aquilo que ouvimos. Não adianta falar, ninguém me influencia. Influencia sim. As pessoas ao nosso redor nos influenciam. E lembre-se que a palavra diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra do Senhor. Então, cuidado com o que tem entrado nos seus ouvidos. Cuidado para quem você tem emprestado os seus ouvidos. Muitas vezes temos ouvido pessoas que não agregam valor à nossa vida, pessoas
que não têm vida com Deus, pessoas que têm a vida completamente torta, destruída. Quantas vezes vamos pedir conselhos para pessoas nos ajudarem em nosso casamento, mas pessoas que tiveram um casamento destruído. Por isso, precisamos selecionar a quem vamos emprestar os nossos ouvidos. Precisamos fazer um jejum de pessoas tóxicas, jejum de pessoas que nos aconselham conselhos do mundo, jejum de pessoas que não vivem uma vida com Deus. Reavalie as influências, os conselhos, as palavras que têm chegado até o seu coração. Toda voz gera uma direção, nem se engane. Outra coisa que precisamos aprender com Eva: nem tudo que parece bom, bonito, atraente é de Deus. A fruta parecia perfeita, mas não era para ser comida. Uma mulher segundo o coração de Deus não se guia por aparências. Eva não pecou por escolher o feio, mas por desejar algo bonito, porém fora do propósito do Senhor. E o diabo tem enganado muitas mulheres com relação a isso, enganado através da aparência. A aparência é uma armadilha para nós que somos mulheres. Não podemos trocar prazeres enganosos que geram o pecado na nossa vida pela nossa comunhão com o Senhor. Não confie no brilho, na aparência, busque a essência. Lembre-se que nem tudo que reluz é ouro. Faça a pergunta de algo que parece bom: de onde vem isso? E para onde isso vai me levar? Será que isso tem aprovação do Senhor? Isso tem a ver com o céu? Toda decisão que você toma no seu privado, sozinha, tem consequências coletivas. O pecado de Eva atingiu Adão, atingiu os filhos e atingiu toda a humanidade. Uma mulher pode levantar ou derrubar uma casa com as suas decisões. Intenções privadas produzem efeitos públicos. E não se engane, toda decisão que você toma afeta a sua família, as pessoas que vivem ao seu redor e a sua igreja. Antes de agir, pense nas futuras gerações que podem ser afetadas por sua decisão hoje. O que você faz hoje pode influenciar, pode amaldiçoar seus filhos e seus netos amanhã. As suas decisões são sementes. Nós já falamos que quando Deus foi ao encontro deles, eles estavam escondidos, tinham feito roupas até com folhas de figueira. E quando nós nos escondemos do Senhor, nós prolongamos nosso sofrimento. É inútil tentar se esconder de Deus. Deus sabe tudo, Deus sabia onde Adão e Eva estavam. Ele perguntou porque Ele queria que eles se manifestassem. Deus nos chama à verdade. A cura só acontece quando confessamos o nosso pecado. E o arrependimento verdadeiro traz restauração. Todos esses erros, o pecado de Eva foi cometido por uma causa, por ela estar insatisfeita, por ela querer
ser igual a Deus, ter o conhecimento de Deus. E nós, minhas irmãs, precisamos trocar a insatisfação que é tão presente em nossa vida pela gratidão e pelo contentamento. A Bíblia nos ensina em Tessalonicenses: em tudo dai graças, em tudo. Olhe a sua vida por um outro ângulo. Veja que mesmo nas dificuldades, mesmo nas tribulações, nas provações, nas tentações, temos motivos para dar graças ao Senhor. E Paulo também escreve a Timóteo, ele fala: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, nas situações boas e nas ruins, nas situações de fartura e na de escassez, nas situações de saúde e de doença, nas situações de prisão e de liberdade. Eu aprendi. E nós precisamos aprender a viver contente com o que temos, com o que somos. Porque, independente do que esteja acontecendo, não podemos perder a nossa identidade. Somos filhas amadas do Senhor, somos filhas escolhidas, predestinadas, guardadas por Ele em amor. E agora vamos refletir. O quanto de Eva tem em você? Você tem, como Eva, desobedecido ao Senhor, os mandamentos dele? Você tem dado ouvidos a pessoas erradas? Você tem sido insubmissa ao seu marido, porque Adão era autoridade sobre Eva. E quando a serpente começa a falar com ela, ela nem quer saber de Adão, ela simplesmente pega o fruto e come. Quando você peca, você tem se escondido de Deus? Ou melhor, você tem tentado se esconder de Deus? Você para de ler a palavra, você para de orar, você para de ir na igreja, começa a dar desculpas. Quando você peca, você assume a sua culpa? Ou você coloca a culpa no marido, no filho, na igreja, no pastor, no irmão que não te cumprimentou? Assuma os seus erros, não seja como Eva, seja uma mulher segundo o coração de Deus. E para terminar, você hoje, nos dias que você vive, a situação que você está, você ainda consegue ter um coração grato ao Senhor, satisfeito na presença do Senhor, por quem Ele é na sua vida, pelo que Ele já fez e pela vida eterna que está reservada para você? Ou você é uma mulher ingrata, amarga, azeda, que só reclama, só põe defeito, só sabe murmurar? Seja uma mulher segundo o coração de Deus. Eva foi criada segundo o coração de Deus para ser auxiliadora de Adão, para ser ajudadora de Adão, mas ela não cumpriu o seu propósito. Pelo contrário, Eva levou Adão a pecar. Se você quer ser uma mulher segundo o coração de Deus, cumpra o seu propósito aqui na terra. E o seu propósito é obedecer ao Senhor, andar nos seus caminhos, edificar a sua casa, ser uma auxiliadora, uma ajudadora do seu marido. E além de tudo, ser uma cópia de Jesus aqui na terra. Cumpra o seu propósito e assim você estará sendo uma mulher segundo o coração de Deus.